Muito bem, estamos aqui já com os nossos convidados para começar mais essa noite do Oriente sobre o ciúme excessivo. O Reginaldo já veio no Oriente comigo, pelo menos, né? A Ellen eu não sei, mas bem-vindo mais uma vez, Reginaldo, tudo bem? Ok, obrigado pelo convite, Alex. Tudo ótimo, tudo bem. E a Ellen, a gente já se conhece, amigos de algum tempo, mas aqui no programa primeira vez. Primeira juntos, né? vez, é a primeira. Bem-vindo, psicóloga. Obrigada. E ele, psicoterapeuta. Tem que sempre usar minha cola, você desculpa, mas faz parte, né? Você tem ciúme? Você tem ciúme, Ellen? Eu? Vou deixar pro final. Vou deixar pro final. Eu já me confessei no início do programa para ficar de consciência tranquila. E você, Reginaldo? Eu tenho um pouco, assim. O ciúme, ele tem aquela história de um instinto, assim, de preservação? Ele tem um pouco disso? Como o medo, por exemplo, fazendo um paralelo assim, porque um pouco de medo, o medo é natural se ter e é até uma defesa, né? O ciúme também tem um pouco disso? Olha, do jeito que eu entendo os ciúmes, ele vem de 3 emoções básicas. Nós temos 5 emoções básicas, tá? Que é o amor e a raiva, a alegria, tristeza e medo. E por que você falou amor e a raiva? Amor e raiva, estão meio conjugados? Alegria, tristeza e o medo. Então, os ciúmes, ele tem 3 dessas emoções básicas envolvidas. Ele é um sentimento complexo, tá? Uma das emoções complexas. Então, envolve o medo, sim, de perder a pessoa que eu amo, amor, né? E tem o medo, o amor e, de repente, a raiva por perder, por poder perder, ou pode misturar com a tristeza de ter perdido. Senhoras e senhores ciumentos, ellenmarapi@yahoo.com.br. PL. PL, a Ellen PL. Marapl, @yahoo.com.br, para entender melhor o ciúme. A gente vai deixar os contatos dele, mas já gostei. Viu? Achei não é uma coisinha só. Não é só medo. Não é só medo. Não, porque eu amo, né? O meu objeto de amor, sendo pessoa, qualquer coisa, né? Filho, patrão, funcionário, colega. Então, é o objeto do meu desejo, do meu amor, né? Então, eu tenho medo de perder, porque eu amo. E eu posso ter raiva ou a tristeza junto. Então, ele é muito complexo. Nossa. Reginaldo, quer completar? Concorda? Concordo, é por aí mesmo. Tem muitos pesquisadores da área da biologia que estuda a neurociência, que eles trabalham muito com uma ideia em cima da genética, uma perspectiva biológica. Então, o que eles acreditam? Eles acreditam que o ciúme masculino ele existe como uma forma de proteger, de tirar a possibilidade de eliminar um rival, não é? Para ter uma mulher e manter uma genética, um filho e proteger esse filho. Estou dizendo uma perspectiva biológica, tá? E neurocientífica. Então, tem muitos pesquisadores que acabam trabalhando com essa ideia. E os ciúmes da mulher, biologicamente, ele vem com a ideia de manter o seu parceiro para que ele consiga ajudar a cuidar e prover desse filho também. Então, tem uma questãozinha biológica. Toda vez que a gente for falar de sentimentos ou de algum comportamento específico, é muito importante a gente falar bio, psico e culturalmente, né? Então, biologicamente, a gente está conversando aqui. Depois, a gente tem que falar na questão psicológica, ou seja, como esse indivíduo se desenvolveu, né? E aí vai mostrar os ciúmes dele. E culturalmente também, a gente pode pensar... Mas você já entrou ciúmes com a parte biológica e ela com a parte psicológica. Isso, exatamente. Só falta a parte cultural. É isso. Tá ficando chique. E espiritual. Oriente, gente. E espiritual também, por que não, né? Mas Sim. vai ter. Vai ter, tá bom. Bom, a gente já vai para o primeiro VT, então, primeiro vídeo para você ver um pouco do povo nas ruas falando sobre o ciúme. E a gente vai ter um psicólogo também. Que bom. Falando. Vamos lá? Vamos ao primeiro VT. Ciúme? O que causa este sentimento na maioria das pessoas? Falta de fidelidade. Acho que isso é uma coisa que causa muito ciúmes, quando a pessoa não tem comprometimento no relacionamento.
Eu sou uma pessoa ciumenta. Um dos motivos é a insegurança, né? Meu namorado conversar com as meninas, entendeu? Aliás, sair com os amigos também, né? Isso também transforma em ciúme. São várias coisas. Ciúme é um sentimento que a gente tem quando a gente ama uma pessoa e tem medo de perdê-lo. Então é um ciúme normal, é um sentimento natural que faz parte da vida da gente. Segundo Débora, o ciúme pode se tornar um pesadelo na vida de muita gente. Ele se torna um problema quando ele passa a interferir na nossa vida de uma maneira negativa. Por exemplo, quando o ciumento perde tanto tempo pensando nas possibilidades de traição e checando, avaliando se a pessoa está traindo realmente, investigando, vasculhando bolsa, anotações, aparelho celular. Hoje em dia, com a tecnologia, quando a pessoa passa muito tempo nas redes sociais investigando o namorado, o parceiro ou a parceira, aí a gente começa a considerar isso um problema e a tratar. Marcelo é promotor de eventos. Saiu de um relacionamento de 5 anos e conta um pouco de como eram as atitudes da ex. Ficava em cima, não dava muito espaço, mexia no celular, checar meus e-mails. Se tá na balada, ficar de olho em mim mesmo. Se chega alguma mulher perto, ela vem pra cima. Então é um negócio meio crítico. Às vezes eu tava conversando com alguma menina, alguma pessoa que não tinha nada demais, ela dava às vezes umas baixarias. A gente tem o ciúme normal, que é esse, que está relacionado ao amor. Porém, o ciúme normal, quando a gente se dá conta de que a relação não está em risco, a gente não está perdendo o ser amado, ele não está nos traindo, esse é o ciúme normal. O ciúme doença ou ciúme patológico, ciúme delirante, é aquele que, mesmo quando a gente percebe que nada está acontecendo, quando a gente verifica que não existe uma traição, isso não alivia a nossa angústia. A gente volta a investigar a pessoa, volta a se preocupar com essas questões. Cuidado! O ciúme normal pode se tornar patológico. Algumas pessoas sem uma história anterior de ciúme patológico, elas podem de repente se envolver numa relação que por alguma situação intensifica as fraquezas da pessoa, porque o ciúme também tem a ver com a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Então pode ser que em algum momento na relação a pessoa fique sem confiar, fique muito insegura nela mesmo, né? E passe a desenvolver um ciúme com característica de doença, que é aquele que interfere no nosso dia a dia. Hoje Marcelo fala sobre o relacionamento com bom humor, mas já passou por situações bem complicadas. Eu tava conversando com uma pessoa e a gente nem tava tendo mais nada, cada um vivendo a sua vida. Aí tava num evento e ela viu eu conversando com a pessoa, acho que ela ficou enciumada e eu senti um tabefe pelas costas. E muitas vezes eu ficava até meio sem graça de conversar com pessoas diferentes. Quando eu pergunto se um pouco de ciúmes faz bem... Muito bem. Acho que é importante, desde que seja controlado. Tá aí ele, viu? Amor e ódio, ódio e amor. Aliás, o ciúme, ele é bem, como você disse, ele é bem relacionado, até o pessoal fala um pouco disso, né? Do amor e ódio, que o amor vira ódio, o ódio vira amor e que o ciúme está nesse meio. Existe, eu acho até um folclore um pouco disso, mas tem um fundo de verdade, pelo jeito. É que o amor, com a mesma intensidade que eu amo, eu odeio. Por quê? Porque eles têm a mesma plataforma psíquica. Tá? Então, por isso que muito assim aparece assim em novelas, né, em filmes e tal. A pessoa começa odiando, depois no final ela casa com o cara que odiou. E isso acontece muito na vida da gente, né? Da mesma forma que eu amo aquela pessoa, eu posso vir a odiar, porque é a mesma plataforma psíquica que tem a mesma raiz, o amor e o ódio. E como é que você explica isso? Você falou uma coisa que bota uma pulga atrás da orelha da gente. Botou um nó no cérebro agora. Não, é assim, do mesmo jeito que você ama, você odeia. Do mesmo jeito? É, com a mesma intensidade, com a mesma força.
Mas pode, é como se fosse o lado iluminado da Lua e o lado sombrio da Lua, o lado que não está iluminado. É a mesma, metade dela iluminada e metade dela escura. O que eu preciso ter é consciência, vontade e ação. Eu tenho consciência de que eu odeio, eu não posso odiar. Né? Eu preciso reformular isso dentro de mim e transformar isso em amor. Como fazer isso? Tendo consciência de que eu tenho esse ódio e buscar as raízes desse ódio para poder transformar ele em amor. Aí vem a vontade e partir para a ação. O rapaz ali do Eventos, é interessante porque no final ele fala um pouco de ciúme, faz bem, faz muito bem. Pois é, você vê. Ele reclamou tanto. Tomou um tabefe. Reclamou tanto, mas de repente o ciúme faz um pouquinho de bem pelo que ele coloca. Né? É muito interessante a questão da cultura, né, inserido na questão dos ciúmes. Porque existem culturas que valorizam ou dão muita importância aos ciúmes. É como se ciúmes fosse um sinal de afeição. Então, assim, culturas latinas, até os espanhóis também, eles têm muito essa questão de que paixão, ciúmes envolve amor, envolve paixão. Se não tem ciúmes, é como se não gostasse da outra pessoa. O amor tem que ser meio doentio, bem louco, assim, né? Para eles é bem... parece que até os ciúmes é sinal de paixão, é sinal de amor, é sinal que você tem uma afeição pela outra pessoa, né? É interessante o que ela está falando, também na questão da paixão também, né? Essa relação que ela fala, eu acho que ela fica muito clara na paixão. Porque você ama tanto aquela pessoa que quando ela dá um sinal que ela não vai sair com você, você odeia ela. Não é? E a gente está falando de um amor primitivo quando a gente fala da paixão. Sim. Quando a gente fala do amor agápico, que é se colocar no lugar do outro, que é respeitar a diferença, que é ter tolerância à frustração, aí você já não consegue entender muito de amor e ódio, aí você já entende mais como amor, né? Sim. Agora, essa questão cultural. A sociedade hoje vive uma insegurança. E a gente, quando está na juventude, começando os primeiros namoros, a gente tem muito daquilo do adolescente, né? O que pensam, como é que eu me comporto. Aí, conforme a reação dela, já te gera uma insegurança. E, às vezes, a partir dessa insegurança, você tem o ciúme. Não tem muito da parte... dos dias de hoje, porque os dias de hoje, rede social, a galera, todo mundo aberto a todos, todo mundo soltando piada e cantadas pela rede social, isso não está muito mais implícito hoje, assim, vamos aproveitar a vida e o pessoal mais inseguro, Reginaldo? Você está falando da parte cultural? É muito bacana o que você está comentando, porque o período da adolescência é o período que a autoestima dá uma balançada. E aí os jovens, em geral, eles começam a se autoafirmar. É como se eles apoiassem um pouquinho na vaidade, eu preciso da admiração do outro. Então ele acaba se comportando muito em cima da atenção e admiração do outro. Então o que acontece com o adolescente, o pré-adolescente, que é um período que ele começa a ficar, né? Aquele beijinho na menininha, dá um beijinho no rapazinho ali e tal. E o que acontece é que entre o ficar e o ter os ciúmes tem uma coisa interessante. Quando surge os ciúmes, é sinal que não quer mais apenas ficar. Ele quer algo mais, quer namorar. E o que acontece é que a menina, né, a mulher, é mais sensível do que o homem, né? A menina é mais sensível do que o menino. Então, como ela percebe, às vezes, que o menino, ela percebe isso mais rápido, que ele está enciumado, então, às vezes, ela aproveita a oportunidade, às vezes, até para jogar um pouco. Os meninos também fazem isso, né? Estou querendo dizer que a menina ela tem a sensibilidade para perceber, ele está gostando de mim. A mulher, ela usa mais disso, é verdade? Isso. E aí, o que acontece com as redes sociais, né, na nossa cultura atual, aumenta mais espaço para produzir ciúmes. Né? Então, eu fiquei com o menininho ali, eu posto o outro ali, produzo ciúme, e me autoafirmo, né?